Olá. O Senado Federal está empenhado em levar adiante a reforma política. Para isso, está realizando sessões temáticas, uma oportunidade dos parlamentares discutirem com convidados os temas que fazem parte dessa reforma. Já foi realizada uma sessão em fevereiro, há expectativa de realização de outra em março. E nós, aqui no Argumento, estamos ouvindo os parlamentares. O que os senadores pensam da reforma política e o que eles elencam como os temas mais importantes. Nós vamos ouvir agora o senador José Pimentel. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e a pergunta já está feita. Como é que o senhor está vendo esse movimento de reforma política? Está otimista? Nós temos mais ou menos uns 15 itens que faz parte da agenda da reforma política que tramita na sociedade e aqui no Congresso Nacional. Eu lembro muito bem que em 2002 o Senado Federal aprovou uma profunda reforma política com 14 itens. E entre esses itens você tinha a cláusula de desempenho parlamentar para impedir que o partido tenha um parlamentar e tenha direito a fundo partidário, que tenha direito à figura da... Rádio e TV, tempo de rádio e TV, né? E essa decisão, ela continua em discussão. Nós tivemos também, na época, uma definição de que o financiamento da campanha eleitoral seria feito pelo fundo partidário, no setor público, acrescido da contribuição das pessoas físicas, como entendeu o Constituinte em 1988. E, na regulamentação nos anos 90, o Congresso Nacional resolveu permitir que a pessoa jurídica, a empresa, pudesse ser contribuinte de campanha. Esse é o principal debate nesse momento. Se a contribuição empresarial pode ter para financiamento de campanha. E aqui tem um núcleo de parlamentares, independentemente de partido, interpretando os interesses da sociedade. E do Constituinte de 88, entender que empresa não tem interesse na cidadania. A empresa tem interesse nos negócios e no mercado. Logo, ela não pode participar de financiamento de campanha. Como tem essa autorização, com todas as mazelas que isso representa, a OAB, interpretando os interesses da sociedade civil brasileira, foi ao Supremo Tribunal Federal fazer esse questionamento. E por 6 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Constituinte de 88 não permite a contribuição empresarial. Isso era abril de 2014. O ministro Gilmar Mendes, para impedir a conclusão da votação, resolveu pedir vistas e está a perder de vistas com o tempo que ele pediu vista. É verdade. Nós tivemos nesse... Apesar da votação já estava definindo o resultado. Estava definido, né? Mas mesmo assim ele resolveu pedir vistas lá em abril e até hoje não devolveu. Nesse primeiro ciclo de debates aqui do Senado Federal, ele esteve presente e fez uma meia-culpa, dizendo que estava retardando a votação, aguardando que o Congresso Nacional legislasse sobre essa matéria. Hoje, nós temos, tanto na Câmara como no Senado, uma posição aqui no Senado, nas votações anteriores era minoritária, de que nós devemos alterar a Constituição para incluir o financiamento empresarial e, com isso, derrubar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Só que isso vem na contramão desses difíceis fatos que a gente vê demonstrados pelo trabalho da Polícia Federal com relação à Lava Jato, né? Você tem toda a razão. Os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Itália na Operação Mãos Limpas, todos eles resolveram proibir o financiamento empresarial de campanha, porque era fruto de toda uma distorção e, ao mesmo tempo, de problemas gravíssimos no Estado Nacional, com a corrupção, com esse processo todo em que a Lava Jato está deixando mais claro. E é interessante saber que em outros países isso também foi uma questão, isso também foi um problema. Já teve o financiamento e teve a proibição. Aqui no Brasil, a sociedade, tanto nas manifestações de junho de 2013, esse tema apareceu, como posteriormente
nos vários seminários que você faz nas academias, no debate livre das entidades representativas da sociedade, no meio de comunicações, os nossos jornalistas, os nossos cientistas políticos, os nossos juristas, têm aumentado esse debate. Lamentavelmente, parte do Congresso Nacional parece que não tem compreendido isso. Mas acho que a pressão popular vai ser refratária. A sociedade é capaz de reagir a uma medida como essa, né, senador? Eu estou aqui no Congresso Nacional desde 1995, fiz 20 anos. E os grandes avanços que nós tivemos na reforma política sempre foram projetos de iniciativa popular pressionando o Congresso Nacional. Um exemplo concreto foi a campanha Voto Não Tem Preço, Tem Consequências, em 1998, para impedir a compra deslavada de voto na campanha eleitoral. A segunda foi a forte campanha em 2010 da chamada ficha limpa. Nós tínhamos pessoas condenadas pela justiça, transitadas em julgado, um conjunto de condenações e era eleita como se nada devesse à sociedade. Aquela legislação, ela trouxe limites, a decisão de uma instância colegiada proíbe que aquela pessoa seja candidata. Ainda temos algumas interpretações. Mas já avançamos. Mas avançamos, né? Muito. Avançamos e agora, bastante. Eu sou daqueles que compreendo que enquanto tiver financiamento empresarial de campanha, a sociedade brasileira está exposta à corrupção, porque a empresa tem interesse em negócios. E quando ela financia determinadas candidaturas, junto com isso aparece depois a fatura através de legislações que vêm em detrimento dos interesses nacionais. Agora mesmo, nós estamos assistindo um gravíssimo problema no Rio Grande do Norte, onde um empresário disse que comprou uma lei. E aí tem todo um desdobramento sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal, já com representação no Supremo Tribunal Federal, por ter pessoas com foro privilegiado envolvidas nesse debate. Quer dizer, a gente ainda tem muito a aprimorar na nossa democracia. E a nossa entrevista já passou da metade, mas eu gostaria de perguntar para o senhor, senador, o senhor acha que esse esforço que a Casa faz, que já não é o primeiro, como o senhor bem lembra, em fazer uma reforma política, vai conseguir aprimorar tanto a representatividade quanto uma circulação maior de pessoas disponíveis para ocupar os cargos públicos, no parlamento, no executivo? Nós precisamos estimular a nossa juventude, a sociedade brasileira, as academias, os setores representativos de classe, dos vários segmentos, a estarem cada vez mais participando da política. A única saída que o mundo tem para seus problemas é através da política. Às vezes, nós dizemos que a política é a guerra sem sangue. E a guerra é a política com sangue. Ou seja, é sempre através da política que você faz os entendimentos, faz as mediações e através do Estado democrático de direito ela se consolida. Eu nunca assisti através de um processo ditatorial a solução dos problemas de uma sociedade. Muito pelo contrário, sempre leva a um processo de esgotamento social. Já nos períodos democráticos, você tem conflitos, tem dificuldade, mas você constrói consensos para dar conta dessa demanda. Por isso, eu sou um daqueles que entendo que nós precisamos fazer a reforma política. Tem um conjunto de itens e deveríamos escolher uns 4 ou 5 pontos que são estruturais para dar conta nesse momento e os outros temas, continuar discutindo e construindo consenso. Esses pontos são, o primeiro deles, proibir o financiamento empresarial de campanha. 2, proibir as coligações partidárias, porque aqui tem todo mundo de mecanismos de trocas, de abusos, distorções também, distorções profundas. O terceiro ponto é o sistema de eleição dos nossos vereadores,
dos nossos deputados estaduais e deputados federais, que hoje é o critério da proporcionalidade, e tem todo um debate sobre isso, e nós temos experiências em outros países que podem nos ajudar. Que essa fórmula pode ser aprimorada mesmo, claro. né? Portanto, isso é que evitaria, vê se eu estou certa, senador, aquelas eleições malucas, que todo mundo vota no candidato e esse traz a reboque outros tantos para ocupar o parlamento, por exemplo. O exemplo mais típico é o exemplo do Enéas, que foi eleito pelo Estado de São Paulo com a votação significativa, e em seguida ele elegeu 4 deputados federais com menos de 500 votos. Esse tipo de distorção. E esses deputados federais não foram eleitos por um Estado onde ali não tinham uma vida orgânica de convivência naquele Estado. Agora, é como o senhor diz, né? É sempre um esforço e há uma dificuldade de levar à frente uma reforma política. Então, a participação do cidadão tem um peso importante numa hora como essa, né, senador? Nesta matéria, se não tiver o envolvimento da sociedade civil organizada e de toda a sociedade brasileira, nós não teremos uma reforma. Vamos ter uma contra-reforma piorando o que já não é bom. Gente, então a gente encerra essa entrevista com esse alerta, convidando você a estar atento, a acompanhar as sessões temáticas, a entrar em contato com os parlamentares, né, senador? Nos seus estados, aqui, através dos vários meios de comunicações hoje, as mídias sociais ajudam muito. Tá vendo? E nós precisamos participar. Tá vendo? Vamos terminar o argumento com esse recado. Agradeço sua presença, senadora, aqui no nosso programa. Agradeço a sua atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Roma e você é sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.